Bom dia, boa tarde, boa noite, galera. Estou aqui novamente, professor Rafael Vieira, para mais uma aula aqui no canal de Bravona Elétrica. Galera, demorei aí a disponibilizar mais aulas no canal, porque nos últimos tempos eu tenho ficado um pouco ocupado, tenho um mini curso para lecionar aí para o pessoal da UFES de Caraúbas, e aí estava desenvolvendo aí a, a, a apresentação para os alunos e também desenvolvendo as apresentações para as novas playlists aqui do canal que eu coloquei lá no Instagram, que é começar a fazer as playlists de teoria eletromagnética e também é, de proteção de sistemas de energia, certo, pessoal? Então, eu comecei a fazer as apresentações relativas à disciplina de teoria eletromagnética e também estou fazendo as apresentações das playlists que já estão lá no canal, que é de análise de circuitos, instalações elétricas em baixa tensão e captação de energia solar, ok? Então, tenho demorado um pouco a fazer devido ao tempo, mas na medida do possível que eu vou conseguindo fazer as aulas e também arranjando tempo para gravar aqui as aulas, eu vou disponibilizando no canal, beleza? Então, quem tiver interesse, continue acompanhando aí que vou continuar disponibilizando novas aulas aí no canal assim que eu tiver mais tempo, ok? Beleza? Então, hoje, pessoal, nós vamos começar com a primeira aula da disciplina de teoria eletromagnética, ok? Vamos começar com o básico, que seria o estudo da análise vetorial, ok? Vamos ver o que é o conceito de campo, o que é um campo vetorial, o que é um campo escalar, certo? Vamos ter uma revisão aí da questão do estudo dos vetores, certo? Produto vetorial, produto escalar, propriedades dos vetores, soma de vetores, certo? E também vamos estudar os sistemas de coordenadas, ok? Que é muito utilizado na teoria eletromagnética, principalmente as coordenadas cilíndricas e esféricas, ok? Então, a aula de hoje vai ser uma aula inicial relativo ao estudo dos vetores, a análise vetorial que se utiliza na disciplina de teoria eletromagnética, beleza? Ok? Então, eu vou aqui iniciar a apresentação, como eu sempre faço, colocar aqui os slides para a nossa aula, deixa eu aumentar aqui um pouquinho a janela, certo? Opa, ficou grande demais. Pronto, agora sim. Acho que agora ficou legal. Ok? Então, pessoal, como eu falei, vamos começar a disciplina de teoria eletromagnética estudando análise vetorial. Certo? Ok? Então, aqui expandir para a gente começar. Então, vamos lá, galera. Vamos começar aqui o assunto de análise vetorial da playlist da disciplina de teoria eletromagnética. Certo? Galera, nós vamos iniciar a disciplina, no caso, iniciar essa aula, né? Relembrando a definição do que são grandezas escalares e grandezas vetoriais, certo? Então, segundo o Reit, o livro do Reit de eletromagnetismo, certo? O termo escalar refere-se a uma grandeza cujo pode ser representada por um número, certo? Sendo ele positivo ou negativo. Então, essa grandeza, pessoal, ela pode ser representada basicamente por um valor numérico, certo? E esse valor numérico também está associado à sua unidade de medida, certo? Ok? Um exemplo, ou no caso, exemplos que a gente pode citar aqui, seria basicamente o quê? Por exemplo, a massa de um corpo, quando a gente está calculando a força aplicada a esse corpo, certo? Geralmente, a massa, no caso, geralmente não, a massa na física é representada por um valor positivo, certo? Ok? Que grandezas nós podemos representar como valores negativos? A temperatura, por exemplo, principalmente na escala Celsius. A escala Celsius é uma escala centígrada, né? E nós podemos representar tanto valores positivos, quando a gente tem um acúmulo de calor no sistema, e também nós representamos por valores negativos, quando a gente tem baixa quantidade ou baixo acúmulo de calor, baixa vibração das moléculas em determinado corpo ou substância, certo? E aí, quando as temperaturas são abaixo de zero, são valores negativos, né? E a temperatura é uma grandeza escalar. Eu não preciso, eu posso representar essa grandeza escalar
através somente de um número, certo? Ok? Então, aqui, pessoal, eu coloquei alguns exemplos de grandezas escalares. A massa, né? Que na física, no SI, a gente pode representar pela unidade de medida o quilograma, certo? O tempo, que a sua unidade de medida básica é o segundo, ok? Nós vamos usar muito a questão da noção do tempo na disciplina de teoria eletromagnética, principalmente nas equações diferenciais dos campos elétrico e magnético, certo? Principalmente nas equações de Maxwell. Tem uma aula no canal sobre as equações de Maxwell e duas das quatro equações de Maxwell são campos variantes no tempo, e elas são representadas por equações diferenciais temporais, certo? Ok? Então, o tempo é muito analisado para determinar o comportamento dos campos elétrico e magnético no meio, por exemplo, ok? E outras coisas também, como o cálculo da aceleração, o cálculo da velocidade, e outras grandezas a serem definidas a partir do tempo, ok? A pressão, que no caso a gente teria a unidade Pascal, né? Eu acho que ainda é o Pascal, Newton por metro quadrado, tá? Que é a força aplicada a uma determinada área, né, pessoal? Também pode ser representada por um número, certo? Essa grandeza pode ser definida somente por um valor numérico, ok? E aqui, para a nossa disciplina ligada à parte de teoria eletromagnética, nós podemos definir uma grandeza escalar como potencial elétrico ou a tensão elétrica. E a unidade de medida é o volt, certo, pessoal? Em homenagem a Alessandro Volta. Ok? Beleza? A gente, no decorrer da disciplina, a gente vai ver qual é a relação desse potencial elétrico, por exemplo, com relação ao campo elétrico, ok? A gente vai ver que o gradiente desse potencial elétrico vai ser igual ao vetor campo elétrico, certo? Lá na frente a gente vai ver isso aí, só adiantando um pouquinho. Mas, só exemplificando aqui, a tensão elétrica ou o potencial elétrico no espaço, em um determinado ponto do espaço, é um valor ou é uma grandeza escalar, ok? Beleza? Pessoal, a grandeza escalar, a gente viu no slide anterior, que ela pode ser representada por um número ou por um valor numérico associado à sua unidade de grandeza, não é isso? Ou a unidade de medida, não unidade de grandeza, unidade de medida, ok? Beleza? Eu coloquei aqui um exemplo, por exemplo, um sinal senoidal periódico de tensão pode ser representado por um conjunto numérico, certo? Aqui é um conjunto numérico, vou colocar aqui, numérico, ficou meio troncho aqui, mas deu certo. Um conjunto numérico diferente do conjunto dos números reais, certo? Os números reais, ok? Um sinal senoidal, galera, é um sinal no qual a sua característica tem uma função seno ou uma função cosseno, ok? E quando nós estamos estudando esse sinal senoidal em teoria eletromagnética, muitas vezes esse sinal ele é representado por um número, certo? Mas não um número, não um número do conjunto dos números reais, mas sim nós podemos representar esse sinal no conjunto dos números complexos, certo, galera? O que é que eu quero apresentar com isso aqui? Eu quero apresentar o seguinte, que mesmo que essa grandeza escalar ela seja representada por um número, não necessariamente o conjunto dos números reais representará esse número, essa grandeza, certo? Essa grandeza escalar. Eu posso representar também por um outro conjunto numérico, como, por exemplo, os números complexos. Só para dar uma noção básica, os números complexos são números que representam as raízes negativas, certo? Raízes quadradas negativas. A raiz de -1, por exemplo, nós, da área elétrica, nós definimos que ele tem uma representação pela letra J, ok? Beleza? Então, a raiz de -1, nós representamos pela letra J. Tá? Nos livros de matemática, geralmente representam pela letra I, certo? Ok? Aí tem algumas propriedades, né? J ao quadrado é igual a -1, né? Aí eu tenho essas potenciações e tenho as operações
relativos aos números complexos, a soma, a subtração, a multiplicação, a divisão, potenciação e radianciação, ok? Coloquei aqui j ao quadrado igual a menos 1, que é um resultado dessa definição aqui do que é um número complexo, certo? Ok? Beleza? Aí eu tenho aqui o conjunto dos números complexos, que é um Czinho, quando nós vemos no cálculo, quando a gente vê esse conjunto nos livros de cálculo, certo? Pessoal, o conjunto dos números complexos são números representados por duas dimensões, certo? O conjunto dos números reais representam os números somente em uma dimensão, né? Pelo eixo real. Tenho aqui o eixo real, eu tenho aqui a origem, que é o zero, né? E eu tenho vários e vários números, infinitos números aqui representados no eixo real. Já os números complexos, galera, é representado por dois eixos, o eixo real e o eixo que a gente chama de eixo imaginário, dos números imaginários, certo? E o número complexo será uma espécie de coordenada no plano que nós chamamos de plano complexo, ok? Ou plano de Argand-Gauss, ok? Beleza? Tranquilo? Então, o número complexo é um número de duas dimensões, no qual uma parte dele é uma parte real e a segunda parte dele é a parte imaginária. A parte imaginária, pessoal, vem acompanhada aqui dessa nomenclatura J ou I, certo? Então, o meu número real, no caso, meu número complexo, desculpa, eu vou chamar aqui meu número complexo qualquer Z, ele é representado por uma parte real mais um J, certo? E M, certo? E M que seria relativo ao eixo dos números imaginários, tá? Ok? Então, a forma no qual eu posso representar um número complexo, como eu falei, seria pelo plano complexo, no qual o eixo horizontal seria a parte real desse número e o eixo vertical a parte imaginária desse número, que também é conhecido como plano de Argand-Gauss, certo, galera? Desculpa. E a sua forma polar ou exponencial. Então, desculpa, pessoal, vou estar aqui dando um pouquinho de pigarro na garganta, mas vamos lá. Esse número, pessoal, também pode ser representado pela sua forma polar, certo? E a sua forma exponencial. O que seria essa forma polar? Vamos imaginar aqui um número qualquer, um número complexo qualquer, nessa forma aqui, R mais J e M, certo? E aqui, o número é representado por esse ponto. Se eu traçar uma reta, certo? Da origem do meu plano complexo até o meu ponto que representa o meu número complexo, eu vou ter o quê? Eu vou ter um ângulo associado θ e eu vou ter o comprimento, ou no caso, a distância da origem do meu plano complexo até o ponto no qual o número complexo foi representado. E eu vou chamar isso aqui de módulo do meu número complexo, certo? Então, a forma polar, ela é uma representação com o módulo desse número complexo e um ângulo associado desse módulo número complexo em relação ao eixo da parte real do meu número complexo, que a gente chama da forma retangular. Certo, pessoal? Essa forma aqui, só falando para vocês, essa forma aqui é chamada forma retangular, tá? Retangular, que é a forma que é representada no plano complexo, ok? E essa forma aqui é a forma polar, certo? Representada pela magnitude, ou o módulo do meu número complexo, e o ângulo associado desse módulo e o eixo dos números da parte real ou dos números reais do meu número complexo, ok? Beleza? Tranquilo? E uma outra forma de representar esses números complexos, pessoal, é pela forma exponencial. Aí a forma exponencial eu vou ter o quê? O módulo do meu número, certo? O meu número complexo. E eu vou ter aqui uma exponencial da base do logaritmo neperiano elevado a jθ, certo, pessoal? Euler vai dizer o seguinte, que E elevado a jθ é igual ao cosseno de θ mais j seno de θ, certo? Essa aqui é a representação
do número complexo, certo? Dá para ver aqui, ó, uma parte real e uma parte imaginária, certo? Em uma forma exponencial. E ele vai também dizer o seguinte, ó, que no caso, a base do logaritmo neperiano elevado a menos j θ vai ser o quê? Cosseno de θ menos j seno de θ. Ok? Então, essa daqui é uma representação exponencial do número complexo, certo? Beleza? Então, eu tenho três formas de representar o número complexo. A forma retangular, que é definida pelo plano complexo. A forma polar, que também pode ser definida pelo plano complexo, mas é uma forma mais simplificada, onde eu tenho o módulo e o ângulo, certo? Com relação ao eixo dos números reais. E eu tenho uma forma exponencial dada pelas equações de Euler, certo? E elevado a jθ igual a cosseno de θ mais j seno de θ, certo? E E elevado a menos jθ igual a cosseno de θ menos j seno de θ, onde θ seria esse ângulo aqui associado ao plano complexo. Beleza, pessoal? Então, esse slide é só para mostrar que a grandeza escalar ela pode ser representada tanto no conjunto dos números reais quanto no conjunto dos números complexos, por exemplo. E a gente vai ver muito essa representação complexa quando nós estivermos vendo a parte dos campos elétricos e magnéticos, principalmente quando nós estudamos esses campos variantes no tempo, ok? Pessoal, já uma grandeza vetorial, segundo o Reit, 2003, do livro de Eletromagnetismo, a grandeza vetorial apresenta a sua magnitude, direção e sentido, certo? E é representado pelo elemento matemático que a gente conhece bastante, que é o vetor. Então, toda e qualquer grandeza vetorial, certo? É representada por um vetor, ok? E esse vetor tem magnitude, que seria o seu comprimento, né? A direção e o seu sentido no espaço, certo? No espaço ou no plano, né? Desde de qual situação você esteja analisando o sistema, ok? Então, são um exemplo de grandezas vetoriais. Ó. A força, certo? A força em newtons é uma grandeza vetorial, certo? Só que, relembrando, a velocidade, metro por segundo. Então, aqui a aceleração, que é a devida da velocidade, né? O metro por segundo ao quadrado, tá? Ok? E eu tenho aqui a unidade de campo magnético e campo elétrico, que vão ser as grandezas que nós vamos estudar bastante aqui na disciplina, campo magnético e campo elétrico. O campo elétrico, por exemplo, ele pode ser representado em volt por metro, certo? Ou em newton por coulomb, certo? Tranquilo? Então, tenho aqui campo elétrico. A unidade de campo elétrico poderia ser isso aí, volt por metro ou newton por coulomb. E campo magnético seria ampere por metro, certo? Então, a unidade de campo magnético seria esse, ampere por metro, ok? Mas existe também o Tesla, mas o Tesla é a unidade de densidade de fluxo de campo magnético. Ou seja, seria o fluxo de campo magnético em uma determinada unidade de área, certo? Que seria o Weber por metro quadrado, que seria o Tesla, né? Ok? Mas, geralmente, em teoria eletromagnética, a gente utiliza essa unidade aqui, ampere por metro. Ok, pessoal? Então, essa é a representação de uma grandeza vetorial. A grandeza vetorial é representada por um vetor que apresenta magnitude, direção e sentido. Tá bom? Pessoal, na física, assim como na teoria eletromagnética, é de interesse para a descrição matemática dos fenômenos o estudo dos campos escalares, certo? E também de campos vetoriais. Nós vamos ver a definição do que seriam esses campos escalares e campos vetoriais, tá? Pessoal, aqui eu tenho a definição de campo do Reit, certo? Então, segundo o Reit, a definição de campo é o quê? É uma função, certo? De um vetor, ok? Que liga uma origem arbitrária a um ponto no espaço. Então, o Reit, ele se limita a definir o que é o campo, basicamente um campo vetorial. Quando ele fala aqui, uma função de um vetor,
certo? Uma função de um vetor, ok? Mas eu tenho uma segunda definição aqui do livro de eletromagnetismo do Ida, certo? O Ida fala o quê? Que o campo, certo? Qualquer campo pode ser definido como uma função de conjunto de variáveis, ó aqui, ó, bem diferente, ó, uma função de conjunto de variáveis. Que variáveis são essas? Uma exemplificação das variáveis seriam as coordenadas retangulares, por exemplo, da posição desse vetor ou dessa grandeza que a gente está estudando, ok? No caso, pode ser uma grandeza escalar ou uma grandeza vetorial, tá? Falei vetor porque veio aqui na hora no espaço, representar o vetor no espaço, ok? Mas o campo é uma função de conjunto de variáveis, certo? E essas variáveis vão definir um vetor ou um número, ok? Beleza? Aí só continuando aqui, ó, em um determinado espaço, tá? Ou a distribuição espacial, ele é bem mais generalista aqui nessa parte, ó, a distribuição espacial de qualquer quantidade, seja ela escalar ou vetorial, tá, pessoal? Então, o livro do Ida, 2015, ele dá um conceito mais abrangente do que é o campo. O campo, para ele, é uma distribuição espacial de qualquer quantidade escalar ou vetorial, certo? Ou seja, essa distribuição ela pode ser representada por números ou pode ser representada por vetores. Ok? Tranquilo? Pessoal, ainda para o livro do Ida, 2015, o campo escalar é um campo de variáveis escalares, ou seja, esse campo pode ser representado basicamente por números, certo? Por valores numéricos associados à sua unidade de medida, certo? A unidade de medida da grandeza, tá? Funções representadas por f de x, y, z em um ponto do espaço, certo? Aqui é uma função, no caso, uma função espacial, né? No qual o domínio aqui da minha função é um domínio em R3, né? Falando de cálculo, né? Domínio em R3, ou seja, no espaço, tá? Tranquilo? Em x, y, z. Ok? Só continuando aqui, ó. No sistema de coordenadas cartesianas, x, y e z podem representar grandezas escalares, como, por exemplo, pressão, temperatura, potencial elétrico, entre outras grandezas escalares, ok? Beleza? Então, pessoal, a grandeza, no caso, o campo escalar, ele tem uma forma basicamente assim, ó, no qual essas linhas aqui são conjuntos de vários e vários números, ou vários e vários pontos interligados, certo? Ok? E essa forma aqui, desse campo escalar, vai depender aqui, ó, da minha função espacial, ok? Tranquilo? E à medida que eu vou mudando aqui as coordenadas na minha função espacial, eu vou apresentar um comportamento para essa função. E aí, juntando todos os valores daquela função espacial, eu vou ter o meu campo escalar, certo? Representado somente por números, ok? Tranquilo? Já o campo vetorial, pessoal, é um campo obtido apenas por grandezas vetoriais. Se o campo escalar, eu vou ter somente grandezas escalares, o campo vetorial, eu vou apresentar somente grandezas vetoriais, tá bom? Então, os campos vetoriais são representados por funções vetoriais. Então, se eu representava os campos escalares por funções escalares, os campos vetoriais serão representados por funções vetoriais, ok? No qual, funções vetoriais, a imagem dessa função seria um vetor, ok? Para um determinado domínio da função, ok? Tranquilo? Continuando aqui, ó, no qual em cada ponto do espaço a grandeza seria um vetor, como eu falei, ok? A distribuição da grandeza em estudo, pessoal, seria representada por uma distribuição vetorial, como o próprio livro do Ida já tinha definido, como eu defini nos slides anteriores, né? Que para o Ida, o campo
seja ele vetorial ou escalar, é uma distribuição espacial, certo? Como eu estou trabalhando com um campo vetorial, essa distribuição será uma distribuição vetorial, ok? Como isso procede? Ó? Eu tenho aqui uma função vetorial, certo? Que é uma função também espacial, que nós chamamos em R3, né? No cálculo 3. Cálculo 3, quando eu estudava na UFESA, né? Não sei qual é a universidade aí de vocês, mas nós chamávamos de cálculo 3 ou cálculo de várias variáveis, estudo de cálculo de várias variáveis, ok? Ou introdução a funções de várias variáveis. Lembrei agora o nome da disciplina, IFVV, certo? Então, essa função aqui é uma função vetorial, que depende das coordenadas x, y, z, ou um ponto no espaço, ok? E no caso, a imagem dessa função, ela será o quê? Um vetor, certo? Aqui eu tenho uma representação de um vetor por vetores unitários, ou também chamado de versores, ok? Então, eu tenho aqui, ó, aqui eu esqueci de colocar os chapeuzinhos para representar aqui os vetores unitários, mas eu tenho aqui o vetor unitário x, ou seja, a representação da parte desse vetor da imagem da função vetorial, né, que seria um vetor na direção x, e aqui eu tenho a sua respectiva componente, ou módulo da sua componente na direção x, que também pode ser uma função espacial, tá? Ok? Eu tenho aqui o meu vetor unitário y, multiplicado aqui, ó, pela minha componente desse vetor, da função vetorial, na direção do eixo y, certo? Tenho aqui também o meu vetor unitário z, ok? E aqui eu tenho a minha projeção ou a minha componente do meu vetor no eixo z. Tranquilo? Beleza? Nós vamos ver o que são esses vetores unitários mais adiante, tá? Mas a representação, pessoal, de um campo vetorial seria esse, ó. Diferente do campo escalar, que eu tenho somente pontos, né, representando valores numéricos, certo? No espaço, aqui eu tenho vetores sendo representados. Aqui poderia, por exemplo, ser uma representação de uma circulação de um campo magnético em um fio, por exemplo, que é representado por essa circulação aqui de vetores. Nós vamos ver lá na frente que essa circulação desse campo vetorial a gente chama de rotacional, ok? Tranquilo? Então, essa aqui é a representação de uma função vetorial, ok? O meu campo ele é representado basicamente por vetores, ok? Galera, nós falamos sobre campo vetorial, campo escalar. Agora nós vamos estudar a álgebra vetorial, certo? Os conceitos básicos de álgebra vetorial, tá? Pessoal, todo vetor, quando nós vamos estudar a álgebra vetorial, nós vamos estudar o vetor em si, né? Então, todo vetor apresenta sua magnitude, direção e sentido preferencial no espaço, ok? Nós vamos definir cada uma dessas coisas adiante, tá? Pessoal, a magnitude de um vetor é um valor escalar, certo? Ou seja, o vetor, apesar de ser representado também pela sua direção e sentido, ele tem que ter um número que representa a sua magnitude. E esse número nada mais é do que um valor escalar, certo? E esse valor escalar ele vai representar o comprimento desse vetor, ok? De um ponto de origem a um ponto do espaço em uma região de um campo vetorial, ok, pessoal? Então, a magnitude do vetor nada mais é do que um valor escalar que representa o comprimento desse vetor no espaço, certo? Em um determinado campo vetorial ou em uma determinada função vetorial, tá? Pessoal, a direção de um vetor pode ser representada, certo? Aqui é uma representada pela ideia de vetor unitário ou também pode ser chamado de versores, tá, pessoal? Versores, ok? Esses vetores unitários vão designar as componentes do vetor imagem da função vetorial. E essas componentes, elas são divididas nos três eixos, x, y e z, como a gente viu no slide anterior, como eu expliquei basicamente. Mas nós vamos ver mais adiante o que aqui significa, tá?
Pessoal, este vetor é um vetor de magnitude unitária, tá? Ou seja, o módulo do vetor, vamos chamar assim, vetor unitário, tem igual, ou valor igual a 1, certo? Sem dimensão, certo? Ou seja, ele não tem unidade de medida, certo? Não tem dimensão, e orientado na direção do vetor, ok? Beleza? Vou explicar mais adiante. Pessoal, vamos considerar um vetor A, certo? Resultado ou uma imagem, certo? Da função vetorial AXYZ, uma função vetorial espacial que depende das coordenadas no espaço, certo? Em pontos diferentes do espaço, ok? Em coordenadas cartesianas, o vetor unitário será a razão do vetor, certo? Do vetor em si, ok? Em suas coordenadas, no caso, dessa forma aqui, ó, x a x mais y a y, certo? Mais z a z, ou seja, em sua forma de vetores unitários, certo? Dividido pela sua magnitude. No caso, como eu falei, razão, né? A divisão pela sua magnitude, ok? Ou o módulo que a gente chama, ou o seu comprimento, né? O comprimento do vetor. Então, aqui eu tenho um vetor unitário, ó. Eu vou ter aqui a representação do meu vetor A sobre o módulo ou a magnitude desse meu vetor A, certo? E a magnitude do meu vetor unitário é sempre igual a 1. Não é à toa que o nome do vetor é vetor unitário, ok? Mas não obrigatoriamente, a gente vai ver mais lá na frente, não obrigatoriamente as componentes desse vetor unitário deva ser igual a 1, certo? Ok? Mas sim a sua magnitude. Nós vamos ver mais na frente como nós calculamos a magnitude de um vetor. Então, eu tenho aqui, pessoal, a representação do vetor A, que é essa seta mais longa aqui, ó, certo? Aqui, essa seta, dupla seta aqui, representa o comprimento do vetor ou a sua magnitude. E essa setinha aqui menor representa o vetor unitário relativo ao vetor A, certo? E a magnitude dele é igual a 1. Nós vemos aqui que o vetor unitário ele é paralelo ao vetor de origem, certo? Que lhe originou, ok? Então, se o vetor A está nessa direção aqui, vamos dizer que seja, vamos dizer esse aqui 30 graus, por exemplo, com relação à horizontal, o meu vetor unitário também terá 30 graus em relação à horizontal, certo? Ou seja, são vetores paralelos, ok? E esses vetores unitários, pessoal, no caso o vetor unitário, ele basicamente é utilizado para definir essa direção do vetor, ok? Beleza? Principalmente pelas somas das componentes desse vetor, tá bom? Nós vamos ver também pela regra do paralelogramo. Pessoal, os vetores podem ser, no caso, podem se apresentar em várias direções, de modo que podemos representar o vetor por suas componentes, certo? Como assim? Eu tenho aqui um exemplo, ó, em duas dimensões, certo? Aqui não seria no espaço, seria no plano, ou seja, em R2, tá bom? Então, eu tenho aqui o eixo Y e o eixo X. E aqui eu tenho um vetor velocidade, tá? Esse vetor velocidade ele tem uma angulação com relação ao eixo Y de 45 graus. Então, eu posso representar o meu vetor V, o meu vetor velocidade, em termos das suas componentes, certo? Quais são as componentes desse vetor V? Eu tenho uma componente X aqui, certo? Que é o meu Vx, tá bom? E ele está orientado no sentido inverso ao eixo das abscissas, ou seja, eu vou ter aqui um valor, no caso, uma representação negativa do meu vetor unitário, da minha componente desse vetor V. Então, está aqui, ó, o valor, né, o negativo representado. Então, eu vou ter aqui menos x chapéu. Esse x chapéu aqui representa o vetor unitário do meu vetor V na direção do eixo X, certo? Ok? Beleza? Mais o Y chapéu aqui, ó, para cima, ó, então está no sentido positivo de Y, certo? VY. E o VY é a componente vertical do meu vetor velocidade, ok?
Então, isso daqui, pessoal, é a representação de um vetor em seus vetores unitários, ok? E eu posso ainda expandir essa representação em termos da magnitude do meu vetor V, né? Do meu vetor resultante. Então, eu tenho aqui que a componente x, certo? Será o quê? O meu vetor unitário menos x, chapéu, Vx, né? Esse Vx aqui, pessoal, é a magnitude do meu vetor componente, certo? Qual é a magnitude do meu vetor componente Vx? A magnitude será o que aqui, ó, para esse plano? Vx, que está aqui, ó, vamos dizer que a projeção seja aqui, Vx vai ser o quê? A magnitude do meu vetor velocidade V, certo? Está aqui em forma de, com esses tracinhos, certo? Para ficar melhor. Magnitude do meu vetor V vezes o seno de 45 graus, ok? E a minha componente, a magnitude da minha componente VY, vai ser o quê? VY é igual a magnitude do meu vetor V vezes o cosseno de 45. Nós sabemos que o seno de 45 é igual ao cosseno de 45, né? Que dá igual a raiz de 2 sobre 2. Então, substituindo isso aqui nessas duas equações que eu escrevi, nós vamos ter essa representação vetorial aqui, ó. Certo? Que o meu vetor V vai ser o quê? Menos x chapéu, porque ele vai representar a direção da minha componente no eixo x, que no caso é inversa ao eixo das abscissas, certo? Por isso que aqui é o valor negativo, vezes a magnitude do meu vetor V vezes raiz de 2 sobre 2, que representa o quê? A magnitude da componente Vx, certo? E o meu VY, eu esqueci de escrever aqui, mas o VY seria o seguinte, ó, o meu vetor, a minha componente VY em forma vetorial, será o Y chapéu vezes a magnitude dessa componente VY, tá bom? E o meu VY seria V, raiz de 2 sobre 2 também, só que orientado, direcionado, no caso, com a direção apontada para o sentido positivo do eixo Y, certo? Então, isso aqui é a representação também do meu vetor V. O que eu quero mostrar com isso aqui? Que a direção do meu vetor resultante, ela será o quê? A soma das componentes do meu vetor, certo? E essa soma, certo, pessoal, vai apresentar um vetor resultante com uma determinada angulação com relação ao eixo horizontal ou ao eixo vertical. Isso se for no plano, né? Se eu tiver no espaço, eu vou ter uma angulação relativo ao eixo x, ao eixo y ou ao eixo z, ou ao plano xy, xz e yx, certo? Ok? Ou yz no caso, né? Ok, pessoal? Tranquilo? Então, a direção do vetor, ela é basicamente representada pela soma das componentes desse vetor, certo? Em x, y e z, ok? Nós vamos ver também mais exemplos mais à frente nessa aula. Pessoal, analisando o campo vetorial A, certo? No sistema de coordenadas cartesianas, temos a função vetorial. Ó. Então, a minha função vetorial A, ok? Que vai representar aquele vetor A, pode representar aquele vetor A dos slides anteriores, ele é representado por isso aqui, ó. O meu x chapéu, que representa o vetor unitário, vezes a magnitude, certo? A magnitude da minha componente x do meu vetor A. Mais y chapéu vezes a magnitude da componente do meu vetor A no eixo y. Mais z chapéu vezes a magnitude da componente do meu vetor A no eixo z. Ok? Tranquilo? Isso daqui é uma representação vetorial em R3, tá, pessoal? O pessoal está falando muito R3, R2, R3, R2, é porque fica muito chato eu ficar falando em espaço, plano, então eu falo R3, R2, que representa a mesma coisa, certo? O R3 representa o espaço e o R2 representa o plano, ok? Um detalhe,
as componentes, no caso, a magnitude das componentes também podem ser funções escalares que também dependam do quê? Dependam do ponto no espaço, ok? Tranquilo? Então, esses valores aqui, pessoal, são valores escalares, tá? Escalares. Pessoal, AX, AY, AZ são as projeções, certo? Ou as componentes, ou as projeções do vetor A e a função vetorial é definida em 3 dimensões, certo? Então, AX, AY e AZ são as projeções desse vetor A em cada um dos eixos coordenados, tá? Pessoal, um ponto no sistema de coordenadas cartesianas pode ser representado por um ponto no espaço, certo? Que, a princípio, vamos imaginar um determinado ponto no espaço representado por essa nomenclatura aqui, ó, um P, que eu tenho uma coordenada x0, y0 e z0, certo? No espaço, tranquilo? Só para a gente ter uma noção, ok? O vetor que representa o ponto px0, y0, z0, pessoal, geralmente é a conexão de dois pontos no espaço, certo? Então, esse ponto, pessoal, para ser representado por um vetor, a gente geralmente representa por mais dois pontos no espaço, que eu vou chamar de P1, que é x1, y1 e z1, e P2 num ponto x2, y2, z2 no espaço, tá? As projeções, pessoal, são representações escalares, certo? Ou representações vetoriais também, ok? Das componentes de um vetor para o ponto P. Em estudo, essas projeções são os seguintes. No caso, o ponto P em estudo no espaço, as projeções serão as seguintes. Ó. Então, aqui, ó, o meu ponto P. Quando eu falo que esse ponto P pode representar um vetor em dois pontos, vamos imaginar um ponto P1 aqui, x1, y1 e z1 aqui na origem, que fica mais fácil de entender, e vamos dizer que o P2 seja igual ao P x0, y0, z0, certo? Isso aqui é igual a P2, x2, y2 e z2, tá? E aqui eu vou representar um vetor, certo? Então, eu preciso basicamente no espaço de dois pontos para representar um vetor, ok? E esse vetor, a parte final desse vetor, vai representar aqui o meu ponto P, x0, y0, z0 no espaço, tá? Então, pessoal, a magnitude da componente x, ó, então se eu decompor esse vetor aqui no eixo x, eu vou ter essa componente x aqui, ó, tá? Aí eu vou ter aqui um x chapéu AX, tá? X chapéu AX. E esse AX será a magnitude, que seria o quê? O x2 menos o x1. A minha componente x, ó, eu vou ter aqui o meu x2 e aqui na origem o meu x1, né? Então, a magnitude seria a diferença entre x2 e x1. Aqui, a minha componente, ou o escalar da minha componente y, aqui em cima, ó, direcionado aqui no meu eixo y, vou botar aqui y chapéu AY, certo? É a representação da componente y do meu vetor que representa o meu ponto P, vai ser a diferença entre y2 e y1. Eu vou ter o y2 aqui e o y1 aqui na origem, né? E a mesma coisa para o eixo z, ó. Vou ter aqui a minha representação no eixo z, vou chamar aqui de z chapéu AZ, certo? E a magnitude AZ será o quê? O Z2, que eu vou jogar aqui, ó, Z2, tá? Coincide com o Z0, menos o Z1, que está o quê? Na origem, tá, pessoal? Beleza? Então, essas três equações aqui são as representações das magnitudes das componentes do vetor, certo? Cada componente dessa será um outro vetor, certo? Só que direcionadas em uma determinada angulação com relação ao vetor original, certo? E estão defasadas de 90 graus entre si, certo? E o vetor é representado pelo quê? Y chapéu AY, né?
a magnitude e o seu vetor unitário, z chapéu a z, a magnitude em relação a z e o vetor unitário z, ou versor unitário, ou versor z, né? E x chapéu a x, que é o vetor unitário x, e a magnitude da minha componente em x. No caso, seria ax, tá bom? Pessoal, a magnitude ou módulo do vetor A relativo ao ponto P será o quê? Então, aquele vetor que estava direcionado ao ponto P, eu chamei de vetor A, ok? Então, a magnitude desse vetor A será o quê? A raiz quadrada, certo? Das magnitudes das componentes desse vetor. Então, vai ser ax ao quadrado mais ay ao quadrado mais az ao quadrado, certo? Beleza? Então, se eu tenho aqui a raiz quadrada de valores escalares, eu vou ter aqui também um valor escalar, ok? Isso daqui, pessoal, vem da trigonometria no espaço em R3, certo? Eu vou ter aí alguns triângulos retângulos e quando eu faço as manipulações matemáticas pertinentes, eu chego no final aqui a essa raiz quadrada. Eu não vou fazer aqui porque demanda tempo, eu tenho que desenhar o espaço e desenvolver esses triângulos e fazer os cálculos, mas eu coloquei já aqui o valor, no caso não o valor, no caso a representação, a equação do módulo do vetor A no espaço em R3, tá bom? Então, pessoal, substituindo 6, 7 e 8, que são as representações das magnitudes dos vetores componentes, certo? Do meu vetor A. Nessa equação 9, eu vou ter a seguinte coisa, que a magnitude do meu vetor A será a raiz quadrada de quem? Quem é a magnitude da minha componente x? A magnitude da minha componente x é o quê? x2 menos x1 elevado ao quadrado, né? Quem é a magnitude da minha componente y? y2 menos y1 e elevado ao quadrado. Quem é a magnitude da minha componente z? z2 menos z1 e também elevado ao quadrado, isso tudo dentro da raiz, certo? Essa daqui, pessoal, é a representação do módulo de um vetor em R3, certo? No espaço, tranquilo? Se fosse, por exemplo, no plano, eu não teria essa componente aqui, em Z. Eu teria somente o X e o Y. Isso aqui a gente vê bastante em geometria analítica, certo? Ok? Isso aqui é uma revisão básica de geometria analítica, tá? Pessoal, com isso, o vetor unitário do vetor A pode ser determinado pelo seguinte, ó. Então, como eu sei que o vetor unitário será o quê? O vetor dividido pelo módulo do vetor, eu tenho aqui que o meu vetor A vai ser o quê? X chapéu vezes a magnitude da minha componente X do meu vetor A, x2 menos x1, certo? Mais y chapéu vezes y2, y1, isso aqui é o AY, aqui é o AX, tá? Mais z chapéu, tá bom? Vezes z2 menos z1, então aqui é o AZ. Dividido pela raiz quadrada, certo? De x2 menos x1 ao quadrado, y2 menos y1 ao quadrado, mais z2 menos z1 ao quadrado, que é o módulo do vetor, tá? Ok? Então, pessoal, assim o vetor unitário pode ser representado pelo seguinte. O vetor unitário do vetor A vai ser x chapéu vezes x2 menos x1, dividido pelo módulo do meu vetor, mais y chapéu, y2 menos y1, dividido pelo módulo do meu vetor, mais z chapéu vezes z2 menos z1, dividido pelo módulo do meu vetor A. Isso aqui, pessoal, demonstra que as componentes do meu vetor unitário não obrigatoriamente deva ser igual a 1, mas sim a magnitude do vetor unitário é igual a 1, certo? Ok? Tranquilo? Por quê? Porque aqui, ó, essa divisão aqui não obrigatoriamente, essas divisões no caso, não obrigatoriamente elas devam ser iguais a 1, mas sim, quando eu calcular a magnitude desse vetor, o valor será igual a 1, ok? Pessoal, analisando as equações 9 e 10, a magnitude ou comprimento do vetor será a raiz quadrada, certo? Dos valores escalares das projeções desse vetor, certo? Ok?
que vai representar aquela grandeza vetorial daquela minha função vetorial, que dará origem ao campo vetorial, ok? Então, pessoal, as equações 11 e 12, que são as equações do vetor unitário, apresentam o cálculo das coordenadas do vetor unitário utilizando a equação 1, que era aquela, né? O vetor unitário é igual ao vetor dividido pela magnitude desse vetor, ok? Tranquilo? Pessoal, o vetor unitário representa a direção do vetor, que representa a grandeza vetorial por suas componentes. Então, como a gente já viu, o vetor unitário é um vetor paralelo ao vetor de origem, certo? E ele representa a direção do vetor com relação às suas componentes em cada um dos eixos, x, y, z. E a soma dessas componentes, certo? A soma vetorial dessas componentes vai representar a direção desse vetor unitário e, consequentemente, a direção do vetor daquela grandeza que está sendo estudada, tá bom? A gente vai ver com relação à regra do paralelogramo. Então, pessoal, o módulo do vetor unitário é sempre 1, como eu já falei, porém o valor das suas componentes, as componentes do vetor unitário, não obrigatoriamente será sempre 1. Então, ter cuidado com isso. O módulo do vetor unitário é 1, mas as suas componentes não obrigatoriamente apresentam o valor unitário, certo? Mas sim o módulo ou a magnitude desse vetor unitário, tá bom?